Olá, mais uma vez com vocês, mais uma semana e trazendo esse tema interessante, né? Que é a doação de bens em vida. E para iniciar o nosso assunto de hoje, eu vou iniciar aqui, né, com a Dona Maria. Dona Maria é uma senhora de 89 anos, viúva, 3 filhos. Dona Maria, após a morte do seu esposo, ela resolveu então investir no mercado imobiliário e adquiriu alguns bens. Após a aquisição desses bens, a Dona Maria teve várias dúvidas, né, e vários questionamentos, e ela fez 4 perguntas interessantes e eu prometi que iria responder essas perguntas a ela. E digo que não somente para a Dona Maria, para todos que estão me ouvindo, para todos que intencionam em vida doar os seus bens. Muito bem, a primeira pergunta feita pela Dona Maria, se ela poderia realizar a doação dos seus bens em vida e como que ela poderia fazer esse processo de doação. Posso fazer isso sem burocracia? Para evitar conflitos na hora de transferir meus bens para os meus filhos? Terceira pergunta, posso doar todos os meus bens? Quarta pergunta, e os tributos envolvidos no processo de doação? Muito bem, Dona Maria, para todas as Marias, Joãos, Pedros, Paulos, vou responder sim essas perguntas que eu tenho certeza que são perguntas que todos querem saber a resposta. Muito bem, a doação dos bens em vida, certo? Infelizmente, é muito comum que as pessoas interessadas em fazer esse tipo de doação se deparem com a legislação vigente e fiquem confusas, cheias de dúvidas, sem compreender como fazer o procedimento e se ele realmente é o melhor, ou seja, é a melhor forma de transferir os bens. E é por isso que eu estou aqui. Bem, existem vantagens, desvantagens e impostos a serem pagos nesse processo. Eu vou explicar para você. Tudo que você precisa saber a doação, em termos de doação de bens, para fazer uma escolha consciente e tranquila, eu vou explicar e vou deixar bem claro para vocês. Doação de bens em vida para filhos é a forma mais comum para garantir a herança destes. Ao fazer essa ação, o doador, que pode ser pai ou mãe, faz um contrato e escolhe transferir individualmente parte do seu patrimônio para a outra pessoa ou para os filhos, sem esperar valores financeiros em troca. Por isso se chama de doação. Mas é importante ressaltar que, se o doador desejar atribuir alguma condição em troca da doação, como manter, por exemplo, um tipo de responsabilidade sobre o bem doado, ou determinar que não seja usado até a concretização de certo ato. Especificamente no caso de doação familiar, estamos diante de uma antecipação da herança, quando a pessoa que recebe a doação é necessariamente herdeira da pessoa doadora, o que caracteriza um planejamento sucessório, ou seja, uma forma de transmitir a herança de maneira antecipada, seja esse ato proposital ou não. A maior vantagem de fazer esse tipo de doação para os filhos é evitar que os herdeiros dependam de um processo de inventário, que costuma ser demorado e mais custoso. Muito bem, raramente é possível, por meio da doação de bens em vida, transferir todos os bens para os herdeiros. Mas mesmo que apenas parte dos bens esteja envolvida nessa transferência antecipada, o ato já existe e já garante a redução da burocracia no inventário feito após o falecimento. Também vai acontecer uma redução tributária, isso porque o imposto estadual, cobrado em transmissões
de bens ocorridas em função apenas do falecimento costuma ser mais caro e inesperado do que o tributo que será cobrado na doação do bem em vida, que pode ser pago na hora desejada por ser possível, prever o pagamento desse valor em um momento mais viável, não inesperado. Bom, em ambos os casos, nós estamos falando do ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações, que muda o percentual de um estado para outro. Inclusive, cada estado também determina os limites de valores doados considerados isentos. É importante que a pessoa que deseja doar os seus bens em vida, certo? Faça um contato, certo? Entre em contato, com a Secretaria da Fazenda do seu estado, certo? E verifique os limites estabelecidos, certo? O doador, quando escolhe um herdeiro, também consegue determinar com precisão para quem será a pessoa beneficiada, por não envolver a burocracia de um testamento que precisa ser analisado judicialmente, certo? Ele precisa ser, para ser validado, um testamento precisa ser analisado judicialmente, certo? Então diminui a burocracia com a doação. Bom, por fazer a transferência ainda em vida, não restam dúvidas sobre para quem o doador deseja transferir o bem, quando ele já indica em vida quem vai ser o beneficiário. Bom, doação de bens em vida e as limitações. Até aqui parece tudo muito bom, muita vantagem, Mas nós temos que ter cuidado numa coisa. Mas, como alertamos lá, como eu falei lá no início, da nossa conversa, existem também desvantagens ao fazer esse processo, que é justamente não poder doar todo o seu patrimônio, nem doar algum valor acima do que seria possível incluir em um testamento, como informam os artigos do Código Civil. Nós temos 2 artigos no Código Civil brasileiro que deixam bem claro, certo, toda essa situação da questão da não doação de todos os bens ou valores acima do que é permitido. Por exemplo, o artigo 548 do Código Civil diz que é nula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Na sequência, nós temos o 549, que diz que nula é também a doação quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Ou seja, a lei se preocupa com o fato do doador acabar transmitindo todos os seus bens e ficar sem seu próprio sustento, o que realmente não faria sentido algum, certo? Abdicar de todos os seus bens e cair na vala da miséria. Portanto, se você deseja transferir todos os seus bens em vida, isso não é possível. Foi uma grande satisfação estar aqui com vocês. Um forte abraço, compartilhe, vá lá no meu canal no YouTube, se inscreva. Até a próxima semana. Um forte abraço a todos.